Meus amigos, quando eu vou ler as Escrituras, eu gosto de ler ela do começo. Sempre eu termino, aí eu recomeço tudo novamente e eu vou prestando muito atenção. E as Escrituras, ela é muito interessante, porque além dela ser um livro espiritual, é um livro que abrange toda a área do ser humano, toda a área da natureza. Basta nós termos sabedoria e que o Espírito Santo nos ilumine para nós descobrirmos esses segredos. Hoje eu quero falar da parte científica, da qual eu gosto muito, eu assisto muitas reportagens e eu fico comparando com o que eu leio nas Escrituras e que o cientista fala. E interessante, né, antes de nós entrar no nosso assunto, você vê que a comunidade científica ela não põe Deus na criação do mundo. Por exemplo, hoje eu estava vendo uma reportagem e eles admirados da natureza, né? Olha o que a natureza faz, mas eles nunca falam, olha, foi Deus que projetou isso aqui para ser dessa forma. Eu nunca vi um cientista na televisão dizer isso. Não, foi a natureza, a sabedoria da natureza. Mas isso porque eles querem tirar Deus fora do contexto, na verdade. Mas o que eu quero falar hoje é sobre um assunto muito interessante, que o livro de Jó é um livro que tem muita informação científica. É interessante o livro de Jó, é um livro que fala sobre o sofrimento humano, mas é um livro também muito científico, basta nós prestarmos atenção. Por exemplo, se os cientistas, em vez de ficar quebrando a cabeça sobre como era o mundo, né? E o livro de Jó fala que Deus se assenta sobre o círculo da terra, porque até pouco tempo, uma vez Leonardo da Vinci quase foi queimado porque ele falou que a terra era redonda. E as escrituras há muito tempo atrás já falava que a terra era redonda. E muito tempo atrás ninguém sabia da onde vinha a chuva. As pessoas não sabiam da onde vinha a chuva. Mas a palavra de Deus fala que a chuva vem do mar. A maior parte das águas, da chuva que vem, é a evaporação do mar. E lendo as escrituras, eu vou, vendo um pouco das descobertas científicas, eu falo, eles perderam tanto tempo, em vez de tivesse ido para as escrituras, teriam encurtado o caminho para eles, porque a palavra de Deus é uma palavra, Deus detém todo o conhecimento. Mais uma coisa que eu acho muito interessante, que eu gosto também, é sobre o inferno. Onde que fica o inferno? A palavra de Deus fala que o inferno fica nas profundezas da terra. E todos nós sabemos que a terra, o centro da terra, é muito quente. E eu estava vendo uma reportagem muito interessante, que o cientista falou, olha, nós não conhecemos nada sobre o interior da Terra. Embora nós avançamos milhões de quilômetros para o espaço, mas milhares de quilômetros ao centro da Terra nós não conseguimos atingir. Tem muita coisa para descobrir. E vendo uma reportagem recentemente, lá no Mato Grosso, eles descobriram um diamante que veio das profundezas da terra. E esse diamante contém muitas informações. E uma das informações que esse diamante contém é que embaixo da terra, bem abaixo mesmo da crosta, existe um mar, um oceano de água muito grande. E aí me fez me lembrar de um texto aqui do livro de Jó, no capítulo 26. Capítulo 26. E o versículo 5, esse texto sempre me intrigou e quando eu assisti essa reportagem do cientista, aí abriu minha mente completamente. O texto diz assim: eis que gemem sob as águas as sombras dos mortos e os que com elas moram. Quer dizer, tem gente, que estão gemendo debaixo das grandes águas. Existe uma tradução que fala, e os mortos estão em aflição debaixo das grandes águas. Essa tradução é uma tradução da CNBB, e está dizendo, eis que geme sobre as águas as sombras dos mortos, e
e os que com eles moram, quer dizer, um mundo inferior. E esse mundo inferior tem um oceano de água muito grande. Aí eu fiquei pensando, será que é o oceano que tem aí o nosso conhecido? Porque o nosso conhecido, a maior profundidade que o homem conhece desse oceano, tá lá nas Ilhas Canárias, se não me falha a memória, que é a maior profundidade, acho que é 14 mil, 11 mil metros de profundidade. Mas aqui está falando que o inferno, quem está lá no inferno, está sob as águas, gemendo sobre as grandes águas. E aí essa reportagem, esse assunto, ele veio à tona e me fez me lembrar esse texto aqui da palavra, que os mortos gemem debaixo das grandes águas. Quer dizer, existe um mar além do nosso mar aqui da Terra. E o cientista falou que é impossível a gente chegar lá, porque nós não temos tecnologia. A palavra de Deus fala que o inferno é aqui na Terra. Se você ler todas as escrituras, você vai ver que ele aponta aqui. Nós não sabemos, por isso que Deus não permitiu o homem explorar o interior da Terra. Eu acredito nisso, né? E os cientistas sabem que a Terra é uma temperatura elevadíssima. E eles dizem que no miolo da Terra existe ferro, e o ferro não derrete, é muito quente. Se vocês lerem as escrituras, você vai ver o castigo do ímpio, que acima dele, em cima da cabeça dele, o céu vai se tornar como bronze, como ferro, né? Imagine que dali quente. Isso aí merece um estudo maior, né? A palavra de Deus fala sobre isso aí. E que realmente, meu amigo, minha amiga, o inferno, a localização do inferno está aqui no interior da Terra. Vocês lembram daquele episódio onde o nosso Deus ficou irado com Dantã, Corá e Abirão, que desceram vivos para o seio, para o inferno? Porque quando a palavra de Deus fala abismo, Sheol, significa inferno. Eles desceram vivos. Aí eu me lembrei daquele texto que o nosso Salvador falou: olha, temei aquele que tem poder de lançar vivo tanto o corpo como a alma no inferno, que o nosso Deus tem esse poder. Ele fez isso, ele provou isso na época de Moisés. Então, quando você for ler a palavra, você tem que ver também que tem muita informação científica para nós, porque nós achamos que esse livro aqui é apenas espiritual. Não, ele é um manual da nossa vida cotidiana, é um manual econômico também, e ele dá um conselho para quem vai casar. Olha, antes de você casar, forme bem o teu campo. Quer dizer, tem uma renda, faça a sua casa. E muitas pessoas não seguem esse texto. Aí depois começam a enfrentar grandes problemas no casamento, porque não se precaviu, conforme está escrito aqui. Tem também aquele texto que fala para você não ficar fiador de ninguém. Eu já fui fiador de alguém, já passei grandes dissabores. Mas se eu tivesse obedecido esse texto aqui, eu não teria corrido, né, o problema, não teria. Você que talvez é fiador, está correndo um risco de tirar o teu sono, de perder alguma coisa. Então, esse livro sagrado, esse livro santo aqui, ele tem um manual para tudo. E eu posso dizer que as coisas que eu tenho aplicado, os conselhos da palavra na minha vida, eu tenho visto resultados palpáveis na minha vida, grandes resultados, porque eu tenho colocado os conselhos da palavra na nossa vida. Aí a palavra também nos aconselha nós não colocar em jugo desigual. Quando fala jugo desigual, é daquele boi que tem a canga, né? Às vezes a pessoa casa com uma mulher ou um homem que não seja da mesma fé, vai ter problema. Às vezes você coloca um sócio na sua empresa que não tem a mesma fé que você vai ter problema. Então, se você for seguir os conselhos aqui da palavra, você vai ser um bem-aventurado. Então, mas nesse momento nós estamos falando aqui sobre coisas científicas, né? E tem até um livro muito interessante que diz assim: e a Bíblia tinha razão. Mas só as pessoas que não querem aceitar, porque são inimigos da palavra, que não concordam com isso aqui. Só eles começarem a ler. Todas as pessoas ateias que eu tenho encontrado na minha vida ou através da internet, eu perguntei para eles: você já examinou? Comecei a ler e desisti. Como é que você vai falar uma coisa
Como é que você vai criticar uma coisa que você não conhece? Falei, por que você não leu todinha ela com um exame criterioso? Não, eu vou perder meu tempo. E vai abrir a boca para falar palavras nécias, vãs. Mas, quanto mais eu leio, mais eu acredito piamente aqui nesse livro e nos conselhos da palavra. Mas hoje nós estamos falando sobre o inferno. Onde fica o inferno, né? Segundo as escrituras, o inferno fica bem abaixo dos nossos pés, nas profundezas da terra. E lá tudo indica que lá é um lugar de muito fogo, muita sequidão. E o cientista mesmo já fala como que é a terra. Mas a palavra de Deus nos dá, se nós tivermos o cuidado, nós vamos descobrir muita coisa neste livro. Então eu gostaria que talvez com esse vídeo você prestasse atenção no livro de Jó, capítulo 26, versículo 5. Leia. Depois você lê o versículo 6, né? Versículo 6. Depois tem um texto muito interessante que fala sobre as portas da morte. Quer dizer, a morte tem várias portas. Fiquei pensando, mas como será que é isso? As portas da morte. Falou no plural. Eu acredito que em cada lugar que nós estamos deve ter uma porta que vai para o inferno, né? O inferno é cheio de porta. O cara morreu aqui, é bem facinho para ele entrar numa porta aqui do lado. Por isso que a palavra de Deus falou para Jó: você conhece as portas da morte? Então cada cidade, cada lugar deve ter uma porta para entrar para o inferno também. Mas para o céu só existe uma porta, só um caminho, né? Só uma porta, que é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Gostaria que você refletisse sobre isso.